Você já se perguntou por que tantas mulheres parecem cada vez mais frustradas com seus maridos à medida que os anos passam? É uma realidade vivida por inúmeros casais de longa data. O que antes era um vínculo sólido pode, com o tempo, transformar-se em irritação diária, ressentimento silencioso ou até hostilidade declarada. Mas por quê? Por que tantas mulheres, após décadas de casamento, chegam a sentir-se desconectadas, exaustas ou até mesmo ressentidas com a pessoa com quem escolheram construir a vida? Neste vídeo, vamos mergulhar nas razões profundas que explicam essa transformação. Do evoluir das necessidades emocionais à acumulação silenciosa de frustrações não expressas, existem padrões claros que levam casamentos a entrarem em tensão ao longo do tempo. Muitas dessas mudanças ocorrem de forma tão gradual que nenhum dos parceiros as percebe até o momento em que o calor do relacionamento já desapareceu, substituído por ressentimento, frustração ou até arrependimento. Mas há uma verdade essencial aqui. Compreender esses padrões pode trazer clareza, seja para seu próprio casamento ou para o de alguém próximo. E, ao reconhecer esses sinais a tempo, ainda é possível reverter o rumo, reconectar-se e reconstruir um relacionamento que se sinta de fato gratificante. Fique comigo até o fim. As razões por trás dessa mudança podem surpreendê-lo. Não se trata apenas de reclamações passageiras ou irritações do dia a dia. Estamos diante de fatores psicológicos e emocionais profundos, que vêm moldando relacionamentos há anos, muitas vezes sem que ninguém perceba. E, ao final deste vídeo, você poderá enxergar seu próprio casamento, ou até relacionamentos do passado, sob uma nova perspectiva. Antes de seguirmos, se você ainda não é inscrito no canal, recomendo fortemente que se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Se você gostar deste conteúdo, deixe um comentário com o número 1. Se não gostar, comente 0. Isso me ajuda a entender como criar vídeos cada vez melhores para você. Vamos começar. Número 1. Anos de trabalho emocional, sem reconhecimento. Uma das razões mais comuns pelas quais as mulheres começam a ressentir-se dos maridos com o passar do tempo é o peso esmagador do trabalho emocional, muitas vezes invisível e raramente valorizado. Durante anos, elas cuidam do relacionamento, administram a casa e sustentam a família, frequentemente sem receber qualquer tipo de reconhecimento ou apreço. Esse trabalho não se limita a tarefas físicas, como cozinhar ou limpar. Trata-se da carga mental e emocional que mantém o casamento de pé. Lembrar-se de aniversários, gerenciar a agenda familiar, acalmar conflitos, garantir que todos tenham suas necessidades atendidas, responsabilidades que, na maioria das vezes, recaem sobre os ombros delas. Após décadas carregando esse fardo, o cansaço se instala. Muitos homens supõem que, por terem sustentado financeiramente a família, já cumpriram sua parte. Mas um casamento é muito mais do que apoio material. É presença emocional, esforço contínuo, é fazer a parceira sentir-se valorizada pelo que ela faz, todos os dias. Quando uma mulher passa anos cuidando dos filhos, administrando a casa, mantendo as obrigações sociais e tudo mais, e seu marido jamais reconhece esse esforço, o ressentimento cresce em silêncio. Considere o caso de Carol, uma professora aposentada de 72 anos. Por décadas, equilibrou o trabalho em tempo integral, a criação de 3 filhos e o cuidado constante com o bem-estar do marido. Era ela quem planejava as refeições nos feriados, escolhia os presentes nos aniversários, marcava consultas médicas, mantinha as amizades em dia e garantia que a vida doméstica fluísse com naturalidade. Mas, ao olhar para trás, percebeu algo doloroso. Ninguém jamais fizera o mesmo por ela.
O marido nunca perguntou se ela precisava de ajuda. Nunca agradeceu pelo que ela fazia. E décadas depois, Carol já não se sentia amada, sentia-se exausta. O mais frustrante no trabalho emocional é justamente sua invisibilidade. Uma mulher pode passar a vida inteira garantindo que tudo funcione perfeitamente, mas, se o marido não enxerga ou valoriza esse esforço, jamais entenderá por que ela se tornou distante ou ressentida. Não é que ela tenha mudado de repente, é que atingiu seu limite. Há também a forma como a gratidão evolui com o tempo. Nos primeiros anos de casamento, pequenos gestos, um obrigado, um elogio, bastavam. Mas, após décadas, se o marido passa a assumir que a esposa sempre cuidará de tudo sem que ele precise se esforçar, ele acaba construindo um relacionamento em que ela se sente mais como uma cuidadora do que como uma parceira. E quando essa percepção se fixa, o amor começa a se esvair, substituído por frustração e exaustão emocional. A verdade é que as mulheres não acordam um dia ressentidas. O ressentimento é construído em 1000 pequenos momentos, ao longo de anos em que se sentem invisíveis. E, quando suas contribuições emocionais passam despercebidas por tanto tempo, é natural que comecem a se afastar. Se isso lhe soa familiar, se você já se sentiu pouco valorizada em seu relacionamento, saiba que não está sozinha. É uma experiência vivida por muitas mulheres, muitas vezes sem que elas mesmas percebam até que anos se passem. Número 2. Sentir-se mais como uma colega de quarto do que como uma esposa. Com o tempo, muitas mulheres passam a ter a sensação de que moram com uma colega de quarto e não com um marido. E essa transformação pode ser profundamente dolorosa. No início do casamento, há entusiasmo, paixão e uma conexão emocional genuína. Mas, se ambos os parceiros deixam de investir no relacionamento, o romance se esvai e o que resta é uma convivência funcional. Duas pessoas simplesmente coexistindo sob o mesmo teto. Essa mudança raramente é repentina, é gradual. Começa com algumas noites de encontro perdidas, a ausência de conversas profundas. Depois, a rotina se instala. Os mesmos horários, os mesmos padrões, as mesmas interações superficiais. Até que, um dia, ela percebe: não há mais intimidade. Podem jantar juntos, assistir a mesma série, dividir o mesmo espaço, mas já não estão verdadeiramente conectados. Ela não se sente mais desejada, não se sente mais vista. Sente-se, simplesmente, como uma colega de quarto. Pense em Margarete, uma enfermeira aposentada de 69 anos. Nos primeiros anos de casamento, ria com o marido, fazia caminhadas longas e compartilhava sonhos. Mas, com o tempo, as conversas encurtaram. Ele parou de perguntar como fora o dia dela. Passou a passar mais tempo em silêncio ou diante da TV. Eventualmente, passaram a viver vidas paralelas, juntos, mas separados. O mais triste? Ele nem percebeu. Para ele, nada havia mudado. Mas para Margarete, tudo tinha mudado. Esse padrão se repete em inúmeros casamentos. Muitos homens acreditam que, uma vez casados, o trabalho está feito. Basta estar presente fisicamente. O que não percebem é que relacionamentos exigem esforço contínuo para prosperar. Quando uma mulher se sente emocionalmente desconectada por anos, isso não apenas a deixa solitária, gera ressentimento. Ela precisa de intimidade emocional, tanto quanto de intimidade física. Precisa se sentir desejada, apreciada, envolvida em conversas que importam. Um marido que deixa de flertar, de elogiar, de demonstrar interesse genuíno, aos poucos se transforma em alguém com quem a esposa passa a se ressentir. Porque quando ela não se sente mais desejada, começa a se perguntar: por que estou aqui? Muitas mulheres tentam consertar isso antes de desistir. Falam de suas necessidades, pedem mais conexão, mais afeto,
Mas, se esses apelos são ignorados ou recebidos com indiferença, ela para de pedir. E, quando uma mulher deixa de tentar se reconectar, a distância emocional se torna permanente. Se isso ressoa em você, saiba, você não está sozinha. Muitas mulheres carregam essa lacuna emocional, muitas vezes sem esperar que ela surgisse em seu próprio casamento. Se você ainda está assistindo e achando este conteúdo valioso, comente o número 2 abaixo. Seu engajamento me ajuda a continuar criando vídeos que realmente apoiam e inspiram você. Número 3. Conflitos não resolvidos que se acumulam ao longo dos anos. Um dos motivos mais corrosivos pelo qual as mulheres começam a se ressentir dos maridos com a idade é o acúmulo contínuo de conflitos não resolvidos. Pequenas discussões, decepções, feridas emocionais que nunca foram verdadeiramente curadas. Essas questões não desaparecem com o tempo. Pelo contrário, acumulam-se, criando camadas de frustração que, com os anos, se transformam em ressentimento profundo. Muitos casais adotam o hábito de ignorar problemas em vez de enfrentá-los. Talvez comece com algo aparentemente insignificante, um comentário desdenhoso, um aniversário esquecido, uma discussão interrompida. No início, ela deixa passar, pensando que não vale a pena brigar. Mas com o tempo, essas pequenas mágoas se somam. Um pedido de desculpas não dado aqui, uma expectativa frustrada ali. E em pouco tempo, ela percebe que foi magoada de 1000 pequenas formas. Nenhuma delas suficiente, isoladamente, para destruir o casamento. Mas, juntas, criam uma distância quase intransponível. Considere o caso de Patrícia, contadora aposentada de 74 anos. Casada há mais de 40 anos, seu relacionamento parecia estável à primeira vista. Mas por dentro, ela carregava décadas de ressentimento. Lembrava-se de cada vez que seus sentimentos foram ignorados, minimizados ou descartados. De cada promessa não cumprida. Tentara falar disso no passado, mas ouvia apenas: "Você está exagerando?" Ou "Isso foi há anos. Por que trazer à tona agora?" Com o tempo, parou de tentar, parou de esperar mudanças e passou a ver o marido como alguém que não se importava de verdade com seus sentimentos. Esse padrão é extremamente comum. Muitas mulheres guardam mágoas porque nunca houve um desfecho. E, quando um homem repetidamente ignora ou minimiza as preocupações da esposa, transmite, intencionalmente ou não, a mensagem de que os sentimentos dela não importam. Essa negligência emocional gera ressentimento como poucas outras coisas. Há ainda um aspecto perigoso nisso tudo. O modo como o conflito não resolvido altera a percepção que a mulher tem do marido. No início, via nele amor, admiração, parceria. Mas, com o tempo, passa a vê-lo como alguém que não ouve, que desconsidera suas necessidades, que se tornou mais um adversário do que um aliado. O pior? Muitos homens nem percebem. Confundem o silêncio da esposa com paz, quando, na verdade, é sinal de que ela desistiu de ser ouvida. Se você já sentiu que suas frustrações foram varridas para debaixo do tapete, se já pensou: por que me dar ao trabalho de mencionar isso? Saiba, você não está sozinha. Inúmeras mulheres vivem essa mesma realidade. Número 4. Uma mudança nas prioridades que a deixa insatisfeita. À medida que envelhecem, as mulheres passam por transformações profundas em suas prioridades e desejos. Mudanças que muitos maridos não percebem ou não conseguem acompanhar. O que antes parecia uma vida plena, criar os filhos, cuidar da casa, apoiar a carreira do parceiro, pode, com o tempo, sentir-se como um capítulo encerrado. Muitas chegam a um momento em que anseiam por algo mais. Conexão emocional mais profunda, crescimento pessoal ou até um novo senso de liberdade. Mas, se o marido permanece preso às mesmas rotinas, alheio a essa evolução, surge uma divisão dolorosa.
Durante anos, muitas mulheres adiam seus próprios sonhos pelo bem da família. Concentram-se nos filhos, na estabilidade, no cuidado com todos. Mas quando os filhos saem de casa e a casa já não demanda a mesma atenção, elas olham ao redor e percebem: algo está faltando. E, se o marido não cresceu junto, se ainda espera a mesma dinâmica de quando eram jovens, ela começa a sentir-se presa em uma vida que já não a satisfaz. Pense em Érica, bibliotecária aposentada de 68 anos. Durante décadas, dedicou-se inteiramente à família. Ajudava nos trabalhos escolares, planejava férias, mantinha a casa acolhedora. Agora, na aposentadoria, deseja novas experiências, viajar, participar de grupos sociais, dedicar-se a hobbies que nunca teve tempo de explorar. Mas seu marido contentava-se em passar as noites diante da TV, sem interesse em nada novo. Sempre que ela sugeriu algo diferente, ouvia: estou feliz com a forma como as coisas estão. O que ele não via era que ela não estava. É aí que o ressentimento se instala. Uma mulher que passou a vida colocando os outros em primeiro lugar começa a perceber que ninguém faz o mesmo por ela. E, se o marido se recusa a evoluir, a acompanhá-la nessa nova fase, ela passa a vê-lo não como parceiro, mas como obstáculo. A questão não é só que as prioridades mudam, é que muitos homens não percebem essa mudança até que seja tarde demais. Assumem que a esposa continuará satisfeita desempenhando o mesmo papel de sempre, sem enxergar que, agora, ela quer mais da vida. Quando uma mulher sente que está evoluindo, mas o marido está estagnado, a desconexão se torna profunda. E o ressentimento não é apenas por tédio, é por sentir-se impedida de viver a vida que agora deseja. Se isso toca você, saiba, muitas mulheres vivem essa mesma jornada ao envelhecer. Se este conteúdo ainda está falando com você, comente o número 4. Seu apoio me motiva a seguir criando vídeos que realmente fazem diferença. Número 5. Falta de afeto emocional e físico. Uma das razões mais dolorosas para o ressentimento feminino com o passar do tempo é a lenta, mas irrefutável, perda de afeto, tanto emocional quanto físico. Todo casamento muda com os anos, mas quando o carinho desaparece por completo, muitas mulheres se sentem indesejadas, não amadas, desconectadas da pessoa que um dia foi sua mais próxima aliada. No início, há calor, abraços espontâneos, beijos, gestos pequenos que transmitem amor. Mas, com o tempo, muitos maridos se acomodam. Esquecem que o afeto não é uma fase. É uma necessidade contínua para manter o amor vivo. Para muitas mulheres, o ponto de virada não é um evento dramático. É a constatação silenciosa de que os toques suaves, os elogios atenciosos, o flerte carinhoso desapareceram. Veja Priscila, secretária aposentada de 71 anos. Lembra-se dos dias em que andavam de mãos dadas, quando ele colocava a mão nas costas dela ao conversar, quando a abraçava sem motivo. Hoje, ele mal a olha nos olhos. As conversas viraram trocas práticas, contas, recados, tarefas. Quando se sentam juntos no sofá, sentem-se a quilômetros de distância. Ela tentou falar: sinto falta de como as coisas costumavam ser. A resposta dele? Estamos muito velhos para isso agora. Foi então que ela entendeu. Ele não via o problema. Muitos homens não compreendem que afeto não é só romance, é segurança emocional. As mulheres nunca deixam de querer se sentir bonitas, adoradas, importantes. Quando o marido deixa de demonstrar carinho, ela não só se sente solitária, sente-se invisível. E essa é uma das feridas mais profundas que um casamento pode infligir. Há também a mudança na intimidade física com a idade. Sim, o desejo pode diminuir, por saúde, por cansaço.
Mas o que realmente magoa não é a redução da intimidade em si, e sim a falta de esforço para manter a conexão emocional. Um marido que não elogia, que não toca, que não demonstra carinho nas pequenas coisas, aos poucos transforma o casamento em uma coabitação. Sua esposa deixa de se sentir mulher e passa a se sentir apenas coabitante. E a verdade dura é esta: as mulheres não se acostumam com isso. Elas começam a se ressentir. Ressentem-se por terem suas necessidades ignoradas, por terem seus anseios emocionais descartados, por ainda desejarem profundamente conexão. Enquanto o marido decide que afeto já não é mais necessário, muitas tentam consertar antes de desistir. Dão sinais, expressam tristeza, pedem proximidade. Mas, se esses apelos são ridicularizados, ignorados ou minimizados, elas param de pedir. E quando uma mulher deixa de pedir amor, não é porque não o quer mais, é porque aceitou que não o terá. E essa aceitação mata, lentamente, qualquer sentimento que ainda restava. Se você já sentiu a solidão de um amor que já não parece amor, saiba, você não está sozinha. Muitas mulheres vivem isso em silêncio. Número 6. Sentir que é dada como certa. Uma das fontes mais profundas de ressentimento em casamentos longos é a sensação de ser dada como certa, de entregar, sacrificar e amar por décadas, só para perceber que isso já não é mais notado. Com o tempo, gestos que antes eram feitos por amor, preparar refeições, lembrar datas especiais, apoiar nas dificuldades, tornam-se expectativas, não demonstrações de carinho. E, quando a gratidão desaparece, o calor do casamento se vai junto. No começo, há agradecimento. Obrigado por cozinhar. Agradeço tudo o que você faz. Mas com os anos, muitos maridos param de reconhecer esses esforços, como se fossem obrigações naturais, não escolhas de amor. Essa transição de ser apreciada a ser esperada é o que lentamente transforma amor em ressentimento. Pense em Paula, diretora escolar aposentada de 72 anos. Durante anos, cuidou da casa sem reclamar, preparava as refeições favoritas do marido, mantinha tudo organizado, marcava compromissos, cuidava dos detalhes que tornavam a vida mais leve. Mas com o tempo, notou algo. Ele nunca mais dizia obrigado. Quando ela se esforçava, era recebida com silêncio, como se aquilo fosse apenas seu trabalho. Um dia, após horas cozinhando, olhou para ele e perguntou: "Você percebe o quanto eu faço por você?" A resposta? Um encolher de ombros confuso. Foi ali que entendeu. Ele já não via seus esforços. Essa sensação de ser invisível em seu próprio casamento é devastadora. Quando uma mulher dá e dá sem receber reconhecimento ou reciprocidade, ela se esgota e um dia para de querer dar. O problema não é só que os homens param de agradecer. É que muitos nem percebem o quanto suas esposas fazem. Por fora, tudo parece bem. Por dentro, ela se sente exausta, esvaziada, invisível. E aqui está o que muitos não entendem. O ressentimento não nasce de um único evento. Nasce de 1000 pequenos momentos em que ela se sente desvalorizada. Quando isso acontece, ela começa a se afastar, deixa de rir com a mesma frequência, para de iniciar conversas, deixa de fazer as pequenas coisas que antes fazia com amor. Não por punição, mas porque não tem mais nada a oferecer. Mas o mais importante, valorização não exige muito. Um simples obrigado, um eu vejo o quanto você faz, um elogio inesperado, já bastam para fazê-la sentir-se amada e notada. Quando essas palavras somem, a conexão emocional também desaparece. Se você já se perguntou se seu marido nota tudo o que você faz, saiba, seus sentimentos são válidos. Muitas mulheres vivem essa luta silenciosa, questionando se seus esforços ainda importam. Se este vídeo ainda está falando com você, comente o número 6.
Seu engajamento me ajuda a seguir criando conteúdo que apoia, ilumina e empodera. Número 7. Perceber que eles se distanciaram. Uma das razões mais dolorosas para o ressentimento é a percepção de que o marido se tornou um estranho. O homem com quem ela compartilhou sonhos e risadas agora parece alguém que mal conhece. Isso não acontece de repente. Acontece ao longo de anos de rotina, negligência e ausência de esforço para manter a conexão. Um dia, ela olha para ele e pensa: quem é você? E como chegamos aqui? Casamentos começam com conversas profundas, objetivos compartilhados, a sensação de serem verdadeiros parceiros. Mas, com o tempo, a vida interfere. Carreira, filhos, estresse. E sem esforço consciente para crescer juntos, o afastamento é inevitável. Para muitas mulheres, o primeiro sinal é a falta de conversas significativas. Eles falam de contas, de tarefas, mas não mais de sonhos, medos, desejos. A curiosidade um pelo outro desaparece. Ela tenta abordar algo importante, mas recebe respostas curtas, indiferentes. Com o tempo, para de tentar. Considere Luana, assistente social aposentada de 74 anos. Quando jovens, ficavam acordados até tarde conversando sobre o futuro. Agora, ele resmunga, volta a atenção para a TV ou ignora seus interesses. Ela percebeu, ele já não a conhece de verdade. E o mais doloroso, ele nem nota. Presume que, sem grandes conflitos, tudo está bem. Mas para ela, a desconexão emocional é tão dolorosa quanto uma briga. Faz-na sentir-se isolada, invisível, profundamente sozinha dentro do próprio casamento. Muitas também percebem que não compartilham mais os mesmos interesses. Enquanto ela busca novas paixões, ele permanece igual. Ela quer viajar, aprender, discutir ideias, mas ele resiste à mudança. E assim, ela se sente presa. Ela lamenta o casamento que um dia teve, o homem que a fazia rir, que segurava sua mão, que se importava com seus sonhos. Agora, resta alguém presente fisicamente, ausente emocionalmente. E é essa ausência que gera ressentimento. A verdade é esta: amor não é estático, precisa ser nutrido. E quando um marido para de se esforçar, de conhecer sua esposa, de escolher estar presente, torna-se um estranho em sua própria casa. Se isso toca você, saiba, você não está sozinha. Muitas mulheres vivem essa dor silenciosa, achando que são as únicas. Se este conteúdo ainda está ressoando, comente o número 7. Seu feedback me inspira a continuar. Considerações finais. Ao encerrarmos, reflita. As mulheres não acordam um dia ressentidas. Esse sentimento se constrói ao longo de anos de frustrações não expressas, necessidades emocionais ignoradas e a lenta percepção de que já não são vistas, ouvidas ou valorizadas. Raramente são grandes traições que desgastam um casamento. São as pequenas decepções repetidas, os gestos ausentes, as palavras não ditas. Mas há esperança. Ressentimento não significa que o amor acabou. Significa que algo precisa mudar. Muitas mulheres se calam, achando que é tarde demais ou que suas emoções são complicadas demais. Mas nunca é tarde para conversas honestas, para exigir reconhecimento, para reacender a chama ou até para escolher um novo caminho. Se você se reconheceu em algum desses pontos, saiba, seus sentimentos são válidos. Você não está sozinha. Muitas já passaram por isso e saíram mais fortes, mais sábias, mais seguras de si. O mais importante? Você merece se sentir valorizada. Hoje, amanhã e sempre. Agora, adoraria ouvir você. Qual desses sinais mais tocou seu coração? Você já viveu alguma dessas mudanças? Compartilhe nos comentários. Leio cada um com carinho. Se este vídeo fez sentido para você, curta, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe.
Seu apoio é essencial para que eu continue criando conteúdo que informa, inspira e transforma. Obrigada por estar aqui. Até o próximo vídeo.